Olá, amados irmãos, a paz do Senhor e o amor de Nossa Senhora esteja com todos vocês. É com muita alegria que estou trazendo aqui mais um estudo que vai nos levar a uma reflexão, a uma profundidade dentro da palavra de Deus a respeito do tema perdão. Hoje eu quero falar sobre um tema polêmico. Eu creio que você já tenha ouvido alguém dizer essa frase: prefiro a morte do que perdoar. Nós vamos estudar dentro da palavra de Deus. Eu já ouvi diversas vezes. Só que nós vamos mergulhar na palavra, ouvir o que o Senhor tem para nós. Você que está escutando esta pregação, que você já possa compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com mais pessoas para que possam vir fazer parte desta rede de evangelização. Eu queria, sem delongas, que você tomasse aí a tua palavra, a palavra de Deus, ou anota. Eu quero ler hoje Tiago capítulo 1. Eu quero ler os versículos 14 e 15, para nortear, de fato, o ensino, essa formação. Eu quero te ajudar a entender que nós fomos feitos para o amor. Nós fomos feitos para o perdão, mas também temos uma inclinação a não perdoar, claro. Nós temos essa inclinação. Vamos lá? Eu quero ler a palavra agora. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Palavra do Senhor para nós. Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria só explicar para que você possa compreender no decorrer da formação o que é de fato perdoar. E que esse tema precisa estar conosco diariamente. O que é que a palavra vai nos ensinar aqui? A palavra ela é clara quando diz que antes de você pecar, você é tentado. Nós somos tentados diariamente, mas o pecado se dá não é quando somos tentados, é quando nos entregamos e cedemos àquela tentação. Veja bem o que ele vai nos ensinar, o que a palavra vai nos ensinar. E aí o que é que acontece? Antes de tudo isso acontecer, do pecado acontecer, nós somos tentados por nossa própria concupiscência, ou seja, as nossas próprias tendências e inclinações nos conduz, nos leva a sermos tentados. Todos sofrem as tentações, mas tem um porém. Essas tentações, o objetivo delas é nos arrastar e nos seduzir. Ou seja, é uma estratégia que acontece. Tem pessoas, eu quero dar um exemplo aqui. Se sua tentação, sua inclinação, você luta, você era um alcoólatra, e aí você deixou tudo isso, hoje você serve ao Senhor, né? Quando você é tentado nessa área, acontece o quê? A sedução. E se você não se afastar, você vai ser arrastado novamente para aquele lugar de onde você saiu. E aí, dessa forma, você vai estar se entregando. É por isso que em outras passagens a palavra de Deus vai nos ensinar: vigiai e orai. Não adianta só orar se não vigiar. Não adianta só vigiar se não orar. Outras vai nos dizer: fugir da tentação. Fuja. Se você sabe que tem problemas com álcool, você sabe que determinados lugares vai te conduzir a essa sedução, vai te arrastar a essa sedução, não vá. Não adianta você querer tentar ser tão forte ao ponto de tentar a sua própria carne. Não vá, fuja. Seguindo aqui. Em seguida, veja bem, a concupiscência concebe o pecado. Meus irmãos, conceber. Ele concebe o pecado e dá à luz. Uma mulher, quando está gestante, ela espera ansiosamente o dia para dar à luz. O pecado aqui é comparado com esta gestação. Em outra tradução vai falar em gestação. Você gesta o pecado e ele dá à luz. E uma vez que ele dá à luz, o pecado, ele fica maduro e gera a morte. O salário do pecado é a morte. Quando cedemos à tentação, é como, trazendo o exemplo da mulher grávida, é como se você engravidasse, gestasse aquele pecado. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo até o dia de dar à luz. E quando ele dá à luz, que a palavra diz fica maduro, nasce, ele leva aquela pessoa à morte.
Começa matando espiritualmente. E hoje a gente vê muitos ministeriados, muitos servos de Deus vegetando, porque deram a luz ao pecado, né? E se entregaram ao pecado. Eu não estou acusando, porque a palavra de Deus vai nos dizer: quem está de pé, cuidado para não cair. Nós somos fracos, sim, mas o Espírito é forte. Nós precisamos lutar até o fim. Caiu, levanta. Tu és digno de voltar. O Senhor te espera. O Senhor te aguarda. Caiu novamente, levanta. E assim sucessivamente até a vinda gloriosa, até o dia do teu encontro com o Senhor. Nós só não podemos parar de lutar. Trazendo essa explicação para vocês, né? Para que a partir de hoje você abra os olhos. Cuidado. Se você vê que é fraqueza, tem pessoas que dizem: mas faz tempo que eu deixei isso aí, eu tô forte, eu estou rezando, vou começar a rezar novenas, eu rezo o rosário, mas cuidado com o que você faz. A maioria das pessoas caíram em grandes pecados rezando, porque rezaram demais, se sentiram fortes demais, esqueceram de vigiar. Esqueceram que são humanos, que existe uma tentação diariamente diante delas. É melhor evitar do que deixar-se levar por esta sedução. Como eu falei, meus irmãos, você já ouviu algumas pessoas falarem isso? Prefiro a morte do que perdoar? Eu já ouvi pessoas rancorosas. De certa forma, entre aspas, elas têm uma certa razão em dizer porque foram machucadas demais. Pessoas que perderam seus pais, porque alguém veio e tirou a vida do seu irmão, né? Cometeu alguma agressão, ou seja, aquilo gerou um impacto, e um impacto negativo, levando aquela pessoa a sentir uma rejeição, um ódio, que de fato precisa ser tratado. Cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe qual foi a pancada que levou. Mas existe uma saída, né? Nós não podemos escolher a morte do que perdoar. Porque quando a gente se fecha a essa realidade, a essa situação, nós estamos perdendo a graça. Nós perdemos a graça de estarmos livres, porque o ódio, a mágoa, a angústia, o sentimento de vingança acaba adoecendo. É por isso que a humanidade ela se encontra hoje doente, com o sentimento de vingança. Eu vi uma pesquisa que o sentimento de vingança da maioria dos jovens é grande. É tipo assim, bateu, levou. Fez isso comigo, vai receber também. O sistema conduz para essa realidade. Mas a questão não é o que fizeram com você. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Se você entender essa frase a partir do pressuposto, você vai compreender que vale muito mais perdoar do que guardar a mágoa, do que amarrar a pessoa dentro de você. A questão não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você vai ficar se entregando a essa doença? Vai se fechar para a vida? Tem pessoas que se fecham tanto que ela não consegue mais fazer nada. É dominada pelo ódio, é dominada pela raiva. Pegue tudo isso e faça diferente. Não existe eu tenho que pagar na mesma moeda para ser feliz. Não, não. Há um benefício maior em dar diferente, em fazer o diferente. Porque isso vai ser bom para você, para o outro, e você vai estar em comunhão com Deus. Quem não perdoa, meu irmão, está na rota da morte. A palavra diz que depois do pecado gestado, conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Talvez você tenha até razão em estar chateado, em não querer perdoar. Mas perdoar pessoas não é dar razão a ela. Perdoar é dar razão a Deus. É dar razão a Deus. Talvez foi muito grave o que fizeram com você. Muito mesmo. E eu não estou tirando tua razão de sofrer, de a priori sentir uma raiva, um ódio. Mas você precisa entender que perdoar, você perdoando, você não vai estar dando razão a quem te agrediu, a quem te magoou, a quem te decepcionou. Você dá razão a Deus. Até porque, irmãos, existem palavras que são como um rótulo, marcam a gente para sempre. Existem pancadas que são como um rótulo, que marcam para sempre. A marca vai ficar. Mas eu não posso, você tem o direito de escolher. Existe uma passagem na palavra de Deus que vai dizer assim: ponho diante de ti a vida e a morte. Aí o Senhor ainda é tão bom que ele diz: escolhe, pois, a vida.
Traduzindo aqui para o nosso tema, ponho diante de ti o perdão e o ódio. Escolhe, pois, o perdão. Ele ainda dá uma dica de ouro aí. Escolhe, pois, o perdão. Se ele manda escolher a vida, o perdão, é porque ele sabe que é o melhor para cada um de nós. Nós não temos outra opção a não ser perdoar. Ou perdoar ou adoecer. Ou perdoar ou abandonar o ministério. Ou perdoar ou morrer espiritualmente. É a nossa única saída. Te feriram, te machucaram, cometeram uma injustiça contra você? Perdoa. Agora, eu não estou dizendo aqui que é muito fácil. Não, daqui a pouco nós vamos compreender. O perdão é maior que o ódio. Se você entender que o perdão é maior que o ódio, que ele cura e liberta. Irmãos, o perdão, ele cura e liberta. É capaz de curar. Eu conheço pessoas que viviam doentes, que viviam tristes, trancadas, com ódio mortal. No outro texto, na outra pregação, que eu estou fazendo uma playlist só sobre perdão, eu vou trazer o testemunho de uma jovem, uma médica, que sentia ódio mortal do seu pai. Ela partilhou e eu quero partilhar com você esse testemunho, para você ver o que o ódio pode fazer. O ódio cega, a raiva cega. A pessoa pode ter feito 100 mil coisas boas para você, mas se ela te decepcionou, te feriu, te machucou, a tendência da gente é esquecer tudo de bom que ela fez e ficar com aquela única coisa ruim que ela cometeu contra nós. Veja bem como nós também temos defeitos, né? Quando a gente compreender que nós também temos dificuldades e defeitos, ferimos, machucando, vai ser mais fácil a gente compreender que o outro quer o perdão, merece o perdão. Porque eu quero que o outro me perdoe, mas às vezes tenho dificuldade em dar o perdão ao outro, né? Porque o perdão é maior que o ódio, ele cura, ele liberta. Na verdade, o perdão faz uma limpeza geral na nossa mente, no nosso coração, né? É uma asepsia que o perdão faz. Agora tenho que ser clara com vocês. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Isso é óbvio. É fácil amar a humanidade. O difícil é amar a pessoa que me machuca, que me feriu, a pessoa que planejou nos bastidores estratégias para me destruir. É difícil, mas não é impossível. Se você serve o Deus do impossível, você vai ver o possível acontecer na sua vida. Se você luta, se você busca, o Deus do impossível fará muitas coisas. Até porque não tem amizade saudável se não tiver perdão. Não tem casamento saudável se o exercício do perdão não acontecer diariamente. Não somos perfeitos. E precisamos entender, amados irmãos, que nós não nos relacionamos com pessoas perfeitas. Às vezes cobramos uma perfeição do outro que não há em nós. Cobramos uma postura no outro que não há em nós. Erramos, nós frustramos, ferimos, consciente e inconscientemente. Nós precisamos entender essas duas vias. Às vezes foi consciente, outras vezes inconscientemente. E a única maneira de sermos verdadeiros e manter uma vida saudável na presença do Senhor é exercendo o perdão diariamente. Não digo 24 horas por dia, mas eu digo 25, 26. Faça hora extra para perdoar. Faça hora extra, porque aí você não está fugindo da meta, não está fugindo do céu, daquilo que foi reservado para você, o céu. A realidade é que vivemos em um mundo ferido, machucado, né? As pessoas estão doentes, as pessoas querem vingança, respiram vingança. Claro, toda regra tem exceção, mas é o que a gente vê, né? E o que interessa é a vingança. Se eu me vingar, eu estou bem. Elas respiram isso. O sistema conduz as pessoas para isso, mas nós não somos guiados por isso. Quem nos guia é a palavra, quem nos guia é Jesus. A palavra vai dizer, Jesus vai nos ensinar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se ele é o caminho, não é o sistema que vai nos conduzir. Nós precisamos sermos conduzidos e em busca e não sair do caminho, que é Jesus Cristo, né? E parar de respirar, lutar. Faça jejum, oração, novena, faça de tudo. Quaresma de São Miguel, aproveita para isso. Nessa quaresma você buscar, colocar diante do Senhor as dificuldades, as pessoas que te magoaram e que você também magoou. Não podemos sermos hipócritas, não podemos. Apresenta ao Senhor também. Quantas feridas fizemos na vida do outro? Mas é muito mais fácil mostrar o que o outro faz.
Na quaresma de São Miguel, você que vai fazer, apresenta isso ao Senhor. As pessoas, elas perderam a noção de que lutamos não é contra os homens, não é contra os nossos irmãos, não é contra o pai, a mãe, não. Lutamos contra os espíritos que estão nos ares. É essa a nossa luta, contra os espíritos, contra o demônio. Os espíritos que querem nos tirar da presença do Senhor, que querem nos afastar. E por isso aumenta em nós a necessidade de perdoar sempre. Sempre é sempre. Não é algumas vezes, não é quando eu quiser, não é quando o outro merecer. Não está relacionado a merecimento, perdão. Está relacionado ao céu, à graça que Deus nos dá de perdoar. E aí nós vamos exercendo diariamente essa graça. Existem pessoas, eu quero até trazer esse exemplo para você aqui, que por tudo mesmo, elas têm uma inclinação. Por tudo, elas isolam as pessoas, neutralizam. Ah, mexeu comigo, né? Outras é como diz o título, prefiro a morte do que perdoar. Mexeu comigo, vai receber. E recebe em dobro. Tem outras ainda que lançam a maldição. Ah, eu não faço não, mas vem outro e faz. Deus não dorme, ainda coloca Deus no meio. Pessoal, vamos ter mais sinceridade. Vamos deixar de proclamar o nome do Senhor e o Senhor não respira vingança. Não é isso. Elas desprezam, excluem, abandonam as pessoas, né? Por quê? Porque não merecem o perdão delas. Ou seja, o meu perdão eu não vou dar para essa pessoa. E eu vejo o seguinte, olhando para essa realidade, para esse perfil de pessoa, eu vou entender uma coisa, claro. Se fizer uma coisa de errada com ela, pecou contra ela, decepcionou, maltratou, excluiu, feriu, ela isola, neutraliza, afasta. Se você quer fazer isso com outro, se você acha que você tem razão, pois comece fazendo com você mesma. Porque quando pecamos, nos ferimos. Ferimos a nossa identidade. Se é para neutralizar, se é para abandonar, se abandone. Se neutralize, se isole. Penalize a sua própria vida. Porque a do outro é mais fácil, né? As maiores feridas somos nós, a palavra disse. Foi seduzida, se entregou à concupiscência, gestou o pecado, deu à luz ao pecado, está criando o pecado, está educando o pecado, entre aspas. E aí eu quero colocar tudo na conta do outro. Se é para isolar o outro porque te feriu, se isole. Se é para se vingar do outro porque te feriu, pois planeje uma vingança contra você. Porque quando caímos em pecado, nós ferimos, manchamos a nossa identidade. Eu falo assim, por quê? Porque o pecado causa em nós uma chaga grande. O pecado causa em nós grandes problemas mesmo. Por isso que eu digo a você que tem essa concepção, prefiro a morte do que perdoar. Prefira o céu. Lute para perdoar essa pessoa. Porque eu falei no início para você, não é questão de dar merecimento, de dar voto a ela. Não é isso. Não é questão de dar razão àquela pessoa. Não, quando você perdoa, você dá razão a Deus. Não é questão de exaltar aquela pessoa, é questão de exaltar Deus e não perder o céu, não perder a graça do céu. Porque não tem como a gente ganhar e ir para o céu, que foi preparado para nós, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoas, não tem condições. Nós vamos perder essa graça. Por isso nós precisamos focar no céu. Quando eu entender isso, que perdoar é a graça que me conduz ao céu, que o pecado é o salário da morte, que o pecado me tira da presença do Senhor, que o ódio me distancia do plano que Deus tem para mim, aí eu vou entender que eu preciso voltar, que eu preciso entrar na rota certa, que eu não posso pegar atalhos, que eu não posso dar luz ao pecado, eu não posso dar fama ao inimigo, dar crédito a ele. Porque quando eu me alimento de ódio, respiro ódio e digo, prefiro a morte do que perdoar, eu estou dando vida, estou dando força ao inferno. Eu estou dando força ao inferno. E aí o demônio se alegra, porque é isso que ele quer, nos tirar da luz e nos conduzir para as trevas. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te ajudar bastante a compreender que você é importante, que você foi feito para o céu, que perdoar não é fácil, mas é possível. Que amar a humanidade é fácil, mas amar quem me feriu é difícil. E o Senhor trabalha com o difícil e não com o impossível.
é possível. E por isso nós vamos continuar lutando para viver essa grande graça. Meus amados irmãos, eu quero finalizar pedindo a você, compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Envie para todos os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, porque de uma certa forma nós precisamos conduzir a nossa vida, conduzir os nossos irmãos para este caminho que é Jesus. Levar, apontar, né? E o perdão é uma das vias, se não a via mais importante, né? Quem perdoa ama, quem perdoa se doa, quem perdoa compreende, e é assim. Não estou dizendo que para mim é fácil, não. Eu estou dizendo que nós precisamos lutar. Os próximos vídeos eu quero falar também sobre perdão, trazendo para você aqui, mostrando as dificuldades de acordo com os temperamentos de perdoar. A dificuldade do fleumático, a dificuldade do sanguíneo, do colérico, do melancólico. Eu quero trazer dentro da contextualização dos temperamentos. Né? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal Pregadora Rafaele Barros, ative o sininho, né? E fique atento para quando chegar um vídeo novo, você ser o primeiro a assistir. Quero rezar aqui com vocês uma Ave Maria, agradecendo a ela que me ensina todos os dias. Me ensina todos os dias a perdoar, a amar. Peço a ela que conceda não só a mim, mas a você que está escutando esta pregação, a graça do perdão. Um coração contrito, quebrantado, na presença do Filho dela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.